11h09, nós estamos caminhando para o final do mês de novembro, o chamado Novembro Azul. Por isso que eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Wilson Busato, ele que é urologista, especialista, uma das autoridades aí do assunto, falando até nacionalmente. Doutor, prazer te receber aqui no estúdio. Obrigado aí por essa entrevista. Novembro está acabando, mas não quer dizer que os homens precisam largar de mão, né, com relação aos cuidados com a saúde, né? Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme meu estar aqui, Que poder bom. divulgar esse assunto tão importante, né? E parabéns a todo o jornalismo brasileiro Legal, por estar obrigado. engajado nisso, a Jovem Pan News. Vocês têm um trabalho talvez mais fundamental do que nós médicos, porque a informação salva a vida. Muito bem. E falando em informação, doutor, imagino que no seu início de trajetória na área médica, até os tempos atuais, a coisa mudou muito com relação à informação, né? Os homens estão mais atentos, e não só no Novembro Azul, né? Então, por isso que eu falei que vocês têm um papel muito importante nisso, né? Atrás, vamos falar em 30 anos atrás, não se falava do assunto, né? E não se falava por vários motivos. O principal porque não tinha informação. Você não tendo a informação, você acaba buscando com quem não conhece, o teu amigo do bar, o teu colega de trabalho, etc e tal. E havia informação muito deturpada sobre o ponto de vista de diagnóstico, tal, né, do que nós urologistas fazemos. E um exemplo bem simples disso, você vai entender, Marcelo. Se você olhar a menininha, quando ela sai do pediatra, a mãe pega pela mão e leva até o ginecologista. Sim. Mesmo que ela não tenha tido relação sexual ainda, para passar bem a adolescência, antever riscos futuros e etc e tal. Nós homens não. Não, verdade. A gente sai do pediatra e fica esperando acontecer um evento. Que pode ser um infarto aos 40, um câncer de testículo aos 18 e aí por diante, né? E ao que o senhor atribui, hein, doutor? História, questão cultural, que os homens não tinham essa consciência, e esse seu exemplo prático aí foi fundamental, né? Algo muito comum às pessoas aí, né? Então, eu tenho um editorial na Revista Brasileira de Urologia, onde eu tento enumerar os vários problemas. São múltiplos. Cultural, certamente é cultural Sim. também. A falta de uma política nacional de saúde por homem. A Secretaria Nacional da Mulher existe há quase 60 anos. Né? Nós não temos no homem, não temos sequer um secretário nacional, verbas. A política feminina no país, por exemplo, através das ligas de combate ao câncer, que são fantásticas, exemplo para o mundo, elas podem captar dinheiro e fazer campanhas. A Sociedade Brasileira de Urologia não pode. Então, nós não podemos captar dinheiro para fazer isso. E todo Novembro Azul, todo o trabalho que se faz é com voluntariado. Nós não temos... Além disso, se tu for olhar, por exemplo, nas unidades básicas de saúde espalhadas pelo país inteiro, se você for em qualquer uma agora, aqui em Itajaí ou qualquer lugar, Pará, você vai ver que vai ter um pediatra, vai ter um ginecologista, um clínico geral e eventualmente um dentista, mas Sim. não tem urologista. Pois é. E você olha na parede, vai ter uma mulher amamentando, vai ter um brinquedinho de criança, tem motivos materno-infantis. Beleza, fantástico isso. Aí você pensa, poxa, mas o que isso vai atrapalhar? Tu imagina um trabalhador, muitas vezes sem instrução, sujo, suado de cavar uma vala, ele não se sente confortável, ele não se sente acolhido. Acolhido, sabe? né, doutor? Exatamente. Então é complexo, né? Mas precisaríamos, eu te diria assim, poxa vida, por onde começar a desatar um nó? Eu, como chefe do câncer de próstata no país hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia, não tenho o menor pudor em dizer Política Nacional de Saúde do Homem. E existe alguma, até dentro dessa, até para contextualizar para o nosso ouvinte, o senhor faz parte da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu sou responsável pela disciplina de câncer de próstata. Exatamente sobre esse assunto. Isso. O senhor tem percebido que dentro das políticas públicas existe pelo menos uma luz assim no fim do túnel, não, doutor Wilson? Que isso vai ser tratado, vai ser levado com respeito ou ainda não? Não existe. Nós temos um escritório em Brasília, né? Tem 2 urologistas de grande atuação junto com alguns deputados e senadores, mas ainda é muito pequena. Essa semana, nós tivemos semana passada o Congresso Brasileiro de Urologia. E eu, como chefe da câncer de próstata, trouxe para cá o chefe da urologia do Instituto Nacional do Câncer, que é em Rio de Janeiro, que faz as políticas de tratamento de câncer pelo SUS no país inteiro. Nós viemos tentando diálogo com eles há pelo menos uns 15 anos. E agora a gente está conseguindo. Então, uma luzinha talvez seja nós montarmos um protocolo de rastreamento de câncer no Brasil, mandarmos para as unidades básicas de saúde com pontos de referência. Vamos dar um exemplo de Itajaí. Então, as unidades básicas aqui na Anfre atenderiam determinadas situações que a gente vai enumerar, eles encaminhariam, vamos imaginar, para o Marieta, para fazer a biópsia, para investigar e tal. Então, vai ter uma luz aí, mas, claro, dependemos do Ministério aprovar e usar essa norma, né? Por enquanto, só para você ver,
Por enquanto, o governo brasileiro não recomenda homem fazer check-up de rotina nas unidades básicas de saúde de próstata. Mas como assim? É a política parece nacional. até bizarro a gente pensar Então, isso, hein, doutor? 2025, com tanta informação, com tanto que se fala. Cada vez que sai O governo vai sempre a na contramão, cartilha do né? governo, cada vez que sai a cartilha do governo, a sociedade é notificada. E eu, como chefe da próstata, recebo. Agora, do ano passado, não esse ano ainda, eu fiz as modificações, eu solicitei, nós somos em 11 no departamento de câncer de próstata, o aval de todo mundo assinou, nós mandamos o governo dizendo, olha, existem situações de riscos. Já vou dizer aqui, qual é o paciente que tem grande risco de ter câncer de próstata? Que tem histórico familiar de câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pâncreas ou câncer de intestino, por exemplo, negros ou descendentes de negros, e aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação que eu acho fantástica, mas essa miscigenação não basta você olhar para a pessoa e ver a pele branca e achar que não tem, então Porque miscigenou, né? Teve um vô, que é legal. Um tio, um bisavô, e pode perfeito. ter. O sangue está correndo. Olha, ali, se né? admite no Brasil, num estudo fantástico feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que 60% do DNA mitocondrial, que é aquele que você herda só da mãe, 60% dos brasileiros têm DNA mitocondrial de índias e de negras. E o terceiro grupo de risco são os obesos mórbidos, aqueles que têm índice de massa corporal acima de 34, 35. Né? Então, nesse grupo, você tem que rastrear. Porque se você faz uma cirurgia nesse paciente com a doença localizada, Marcelo, você vai gastar, sei lá, R$2.000, R$3.000 que o SUS gasta, né, pagando para um hospital. Se a doença já saiu da próstata, você tem que castrar esse homem. E a medicação não sai por menos de 10, 12 mil por mês. E às vezes, Por mês, não é um tratamento de uma vez, né? Vários anos, né? Então é uma falta de política nacional, né? Exatamente. Doutor, falando para os homens que estão nos escutando, a partir de que idade, né, de que momento na vida o cidadão tem que entender, não, a partir de agora eu tenho que estar atento ao câncer de próstata? Perfeita pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta básica, mas a partir de que momento na vida? É a grande pergunta. Deixa eu só fazer um adendo claro, assim. Fica à vontade. Nós criamos também, há uns 3, 4 anos atrás, o Novembrinho Azul, que é para criança, aquilo que eu te falei de sair do pediatra e tal. Sim. Então, a recomendação da sociedade hoje é, como adolescente, vá uma vez no urologista, né, ou como adulto jovem e tal, para ele determinar teu risco de doenças, dentre elas o câncer de próstata. E a maioria, nós classificamos os pacientes em baixo risco, risco moderado e alto risco. Então, a maioria, 85%, 90% vai ser baixo risco. E aí você devolve a unidade básica de saúde dele, etc. e tal. Nos outros pacientes, você determina como que ele vai fazer o rastreamento. Então, vou te dar um exemplo. Tem 3 casos de câncer de rim na família. E nós vivemos numa região com alta incidência de câncer renal. A gente aconselha que os parentes de primeiro grau comecem a fazer um ultrassom por ano, por exemplo, a partir dos 25 anos de idade. Sim. Então, ele faz essa consulta inicial, pode continuar com o seu cardiologista, seu clínico geral. Aos 40 anos, ele deve iniciar a avaliação da próstata, não só pelo câncer, mas pelo crescimento da próstata, chamada hiperplasia prostática benigna, que vai acontecer em 92% de nós homens. Então são esses os pontos chaves aí, né? E aí, assim, fazer o PSA, o toque retal e eventualmente a ressonância de próstata a partir dos 50. Tá. Salvo naqueles pacientes que eu falei que são grupo de risco, naqueles 3, negros, história familiar e obeso mórbido, que deve começar no intervalo entre 40 e 45 anos de idade. A questão desses exames também, do próprio toque retal, foi o que, digamos assim, afastou os homens desse cuidado, né, doutor? Muito... É questão do preconceito, enfim, a gente sabe como é a situação, né? Eu acho que a gente já venceu essa etapa. Superou? Eu acho que sim, superou, sabe? né? Eu acho que hoje a gente tem mais pacientes... Mas algumas vidas foram perdidas por causa disso, né, doutor? Não, algumas não. Muitas, eu diria, muitas, né? Exatamente. No passado era muito comum isso. Né? Esse tabu que se existia, né? Exato. Eu sou urologista há 35 anos. O paciente dizia assim, literalmente, quando a gente fazia um diagnóstico já de um câncer com metástase no osso e algum lugar, mas seu fulano, por que o senhor não ia? E o medo do exame. Bom, agora, desculpa, mas o senhor vai morrer, vai ter uma vida muito ruim, vai deixar sua família, sua mulher num momento legal, que o senhor vai se aposentar, pode curtir neto, vai deixar a viúva com os netos, né? Então é complicado. Então essa realmente é a dica, né? Esse cuidado com a saúde, ele precisa acontecer, né? E quando a gente fala da saúde do homem, doutor, são vários pontos que a gente tem que estar ligado, né? Na saúde mental, na saúde física, são vários desafios para que a coisa aconteça, né? Perfeito. E olha que importante isso que você colocou, Marcelo, isso é fundamental. Claro que a gente não consegue colocar isso num programa de próstata, mas nós, urologistas, a gente fica atento a outras doenças. Então eu atendo um paciente, vim aqui porque eu tô com medo de câncer de próstata. Perfeito, seu fulano. Como é que tá seu colesterol? Meu Deus, tá 300 e pouco, seu fulano.
E essa barriga aí? O senhor sabe que essa barriga chama-se síndrome metabólica e mata mais do que o tabagismo? Então vamos resolver isso também. Então, secundariamente, consegue-se, com essa plenitude de saúde que você falou maravilhosamente bem, talvez ele não tenha câncer de próstata na vida, mas você evite que ele tenha um diabetes. Exato. Porque ele comece a fazer exercício físico, comer melhor e assim por diante, né? É uma política muito inteligente, né? Então é uma questão multidisciplinar, né, doutor? E cada vez mais a vida pede isso, né? Você vai dedicar um tempo a mais à saúde, ele vai, mas você vai colher os benefícios com toda certeza, né? Você Sim. e os seus, né? Ainda é perfeito, você e os seus, porque é um direito da tua família ter você do teu lado, né? Nós homens morremos 9 vezes mais do que mulheres, né? Exatamente por causa de próstata, né? Por isso que a gente vê muitas viúvas e menos viúvos. É verdade. Porque nós não nos cuidamos. E além disso, a gente está vivendo muito mais hoje em dia. Então, o que adianta você trabalhar uma vida inteira, estresse, correria e tal, chega aos 65, 70 anos, você tem uma doença dessa, o tratamento da doença avançada é a castração, tá? A base é a castração, nós jogamos a testosterona do homem, que o normal é acima de 400, né? Nós jogamos para 30, mais ou menos. Então, os ouvintes, telespectadores devem estar pensando o seguinte, poxa vida, o cara vai perder a vida sexual. Também, mas não é só isso não. Ele vai ter um risco cardiovascular de um infarto, trombose, derrame 20 vezes maior. De uma síndrome metabólica, essa que mata mais que o tabagismo, 20 vezes maior. Ele vai ter demência, ele vai ter fraturas porque o osso fica fraco e aí por diante. Então, quer dizer, você pega o cidadão, no momento ele poderia curtir família, todo o trabalho de uma vida inteira e ele acaba saindo de um médico, indo para o outro, hospital, internação, a um custo para o governo absurdo. E aí se vê, né, por causa, às vezes, de um preconceito, de um tabu, o problemão que se vai ter na vida, né? Então, por isso que eu digo, política, por isso que eu tem falo. Que conter essa consciência, né? E tem que vir do governo, né? Talvez vocês salvem mais vidas do que a gente. Fazendo que a pessoa que está escutando agora lá trabalhando, cara, mas é verdade, faz sentido isso. A semana que vem, amanhã, eu vou lá fazer meus exames, né? A gente fala sempre das mulheres, dessa questão do histórico familiar, na questão do câncer de mama, por exemplo, né? E os homens é a mesma situação, né? Mas eles não têm essa atenção, não se tem e não se tem nem, como o senhor falou, não se tem nem essa divulgação, esse incentivo através de uma política pública, né? Não, sua mãe, seu pai teve, você tem que fazer, né? Não, e assim, fique atento se você tem um histórico de câncer na família. Não precisa ser de próstata, não. O câncer de mama tem vários genes similares ao câncer de próstata. O câncer de pâncreas também. Alguns cânceres intestinais também tem. Câncer de ovário também tem. Então, você que está escutando, fique atento. Assim, opa, minha tia teve câncer. Aquele lado da família, o lado da minha mãe, 2 ou 3 casos de câncer. Provavelmente você é um fator de risco para câncer de próstata também, aumentado. Muito bem. Dr. Wilson, onde que a gente te encontra? Onde que as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo agora? Podem conversar com o senhor? Ter uma consulta, ter mais informações também? Falando enquanto profissional aqui em Itajaí, hein? Deixa eu falar assim, olha, confie no seu médico, no seu postinho de saúde, na sua UBS, ele conhece, né? A gente tem aqui na região uma coisa muito legal que é a teleconsultoria, ele pode perguntar, e aí se ele tiver dúvida, ele vai te mandar para um urologista, ele vai fazer um exame de toque, vai dizer, poxa vida, eu não faço isso sempre, eu estou na dúvida e tal. Manda para o urologista, ou para a gente interpretar uma biópsia, enfim. Né? Por outro lado, se você tem condições, e a maioria não tem, ir direto ao urologista, a gente tem bons urologistas. Hoje aqui a gente acha que é mais de 15 ou 16 nas clínicas de urologia. Bom, a região cresceu bastante, né? Que bom. É uma região que todo mundo quer vir morar, né? Pois é. Isso faz com que a gente consiga selecionar bons profissionais. Se melhora a qualidade do serviço, né? Na saúde, na economia, enfim. Se eu tenho 3, 4 pretendentes para vir para cá, eu escolho aquele mais bem informado. Claro, né? Claro. Se chega uma cidade que ninguém quer vir, eu conseguindo um não tão bem informado, eu estou feliz. Estou trazendo mais um ex-aluno agora, que vai fazer parte da Urocenter, né? E vai trabalhar conosco. O Marieta está com um time, eu que montei. Pois o senhor está no Marieta também, né? Eu estou no Marieta, na parte de câncer, né? Então a gente montou um time muito legal agora, né? O pessoal opera muito bem, eu costumo dizer assim, eu me operaria com qualquer um de vocês. Isso é bom. Se um médico está falando isso e com o histórico do doutor aí, olha... Não, e eu que labutei no Marieta, trabalhei no Marieta há 30 e poucos anos, está um centro cirúrgico agora de primeiro mundo, está muito legal. Eu fico impressionado. As pessoas às vezes não têm dimensão da importância do Hospital Marieta para a região, né? E do Hoje trabalho ele é o maior que é de Santa feito. Catarina, né? O maior de Santa Catarina. E um dos 3, e a qualidade
do serviço, do Brasil, né? não? Sim, e a qualidade do serviço prestado, né, doutor? Isso melhorou muito, a região aqui tudo está crescendo, né? E a área da saúde também, né? A gente tem bons profissionais ali em várias áreas, sabe? Muito bem. Doutor Wilson, parabéns, obrigado pelo papo aqui. Informação é fundamental e conta sempre com a Jovem Pan News aí pra gente trazer a informação para esses homens aí, né? Tá na hora de a turma se ligar mesmo, né, doutor? É um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez, parabéns à Jovem Pan, obrigado. A vocês salvam vidas. Que bom. Uma honra estar aqui. Voltará outras vezes. Obrigado, doutor Wilson.